Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Crepúsculo dos Ídolos ou Como Filosofar com o Martelo, de Friedrich Nietzsche. Olá. Pois é, um título e tanto, né? Filosofar com um martelo. Já dá pra sentir que ele não veio pra fazer carinho. Definitivamente não. Ele mesmo fala logo no comecinho de uma grande declaração de guerra. E esse martelo é interessante, ele explica que não é bem para destruir, mas para auscultar, sabe? Dar umas batidinhas nos tais ídolos. Isso, pra ver se eles têm ressonância, se tem algo dentro ou se só fazem um som oco, vazio. E esses ídolos, é bom lembrar, não são só estátuas, né? São os grandes valores, as crenças, tipo as verdades que a gente costuma aceitar sem questionar. Exato. Ideias tidas como eternas, inquestionáveis. Platão, Sócrates, a moral cristã, tudo isso entra na mira dele. É uma reavaliação bem radical mesmo. Bem radical. E ele faz isso, curiosamente, falando da importância do bom humor, mesmo tratando de coisa séria. E até fala da guerra como sabedoria. É um livro curto, de 1888, mas, nossa, é uma bomba. Uma densidade incrível, né? E ele já começa chutando a porta com máximas e flechas. Sim, são aforismos, frases curtinhas e afiadas que já dão o tom. Coisas como, por exemplo, o ócio é o pai de toda psicologia, que já faz a gente pensar, né? Total. Ou aquela famosíssima, aquilo que não me mata me fortalece. Virou quase clichê, mas no contexto dele tem um peso enorme sobre resiliência, sobre transformação pela dificuldade. Pois é. E tem outra ótima. Quem tem um porquê para viver suporta quase todo o como. Isso vai direto na questão do sentido da vida, né? Como um propósito ajuda a gente a aguentar o tranco. E ele não esquece da arte. Sem música, a vida seria um erro. Mas não é só afirmação, ele provoca muito, tipo, toda a verdade é simples. Não será isso uma dupla mentira? Ele já questiona a própria ideia de verdade absoluta. Exato. E desconfia dos filósofos que criam grandes sistemas fechados. Desconfio de todos os sistematizadores. A vontade de sistema é uma falta de retidão. Para ele, querer encaixar tudo numa teoria perfeita é meio desonesto intelectualmente. Entendi. É como se a realidade fosse complexa demais para caber numa caixinha, né? Isso. E ele já solta umas farpas na moral tradicional ali mesmo. Coisas como o remorso é indecente. Chocante, né? Ou a ideia de que a humildade pode ser só uma tática do fraco para sobreviver. São pequenas flechas mesmo preparando para o ataque principal. E o primeiro grande ídolo que ele mira, nossa, é logo Sócrates. Pois é, em O Problema de Sócrates. E olha, a visão dele é tudo menos positiva. Ele não vê Sócrates como o herói da razão, mas como um sintoma da decadência grega. Decadência? Como assim? Bom, ele argumenta que Sócrates veio do povo mais baixo, que era feio, e para os gregos antigos beleza e nobreza andavam juntas, então a feiura já era um ponto negativo, e que Sócrates representava uma degeneração dos instintos, da vitalidade. Mas e aquela equação famosa, razão igual a virtude igual a felicidade? Parece tão lógico, né? Para Nietzsche, essa é a mais bizarra equação que existe. Ele acha que isso foi, na verdade, uma ferramenta dos ressentidos, dos mais fracos, que usaram a dialética, a lógica, para questionar e minar a autoridade da aristocracia antiga. Ah, então a dialética, o método socrático de perguntar e refutar, seria uma espécie de arma dos oprimidos. É uma interpretação forte, mas é por aí. Antes de Sócrates, ele diz, a dialética era vista como maus modos. Sócrates teria transformado isso numa ferramenta de poder, uma tirania da razão contra os instintos, contra a vida. Seria uma medida desesperada, ou perecer ou ser absurdamente racional. Entende? Não era sinal de força, mas de fraqueza. Que visão. E ele chega a dizer que o próprio Sócrates talvez tenha sacado isso no fim. Sim, ele interpreta a calma de Sócrates diante da morte como um cansaço da vida, como se ele dissesse, viver, isso foi uma longa doença. Aquela história de dever um galo a Esculápio, o deus da cura, Nietzsche lê como um obrigado por me curar da vida.
Pesado, né? Muito. E essa crítica à razão com R maiúsculo continua, né? Na parte sobre a razão na filosofia. Continua firme. Ali ele ataca o que chama de idiosincrasias dos filósofos, tipo a falta de senso histórico e, principalmente, o ódio deles pela ideia de devir, de mudança, de fluxo. Ele acusa os filósofos de egipticismo. Egipticismo? O que é isso? É como mumificar a realidade, pegar algo vivo que flui e transformar em conceito fixo, eterno, morto. Uma múmia conceitual. Eles fazem isso porque desconfiam dos sentidos. Por que a desconfiança dos sentidos? Porque os sentidos mostram justamente a mudança, a aparência, a multiplicidade. Para fugir disso, eles inventam um ser abstrato, perfeito, imutável, que só a razão alcançaria. Eles meio que matam a realidade para poder estudá-la. Entendi. Mas então Nietzsche defende os sentidos? Acha que eles não mentem? De certa forma, sim. Ele argumenta que os sentidos mostram o devir, e o devir é a realidade. A mentira para ele vem da razão, que impõe categorias como unidade, substância, permanência, onde só há fluxo. A razão é que falsifica o testemunho dos sentidos. Ele até elogia Heráclito, que sacou isso lá atrás. A ciência, para Nietzsche, avança quando a gente confia mais nos sentidos. E isso conecta com aquela ideia de um mundo verdadeiro contra um mundo aparente, né? Ele detona isso também. E como? Tem aquela parte genial e super irônica, como o mundo verdadeiro finalmente se tornou uma fábula. Ele conta a história dessa ideia em 6 passos, mostrando como ela foi se esvaziando. É muito bom. Conta aí, como são esses passos? Começa com Platão. O mundo verdadeiro existe, e o sábio pode alcançá-lo. Eu, Platão, sou a verdade. Aí vem o cristianismo. Ele ainda existe, mas é inatingível agora. É uma promessa para o pecador arrependido. A ideia fica mais sutil, mais feminina, ele diz com ironia. E depois? Depois vem Kant. O mundo verdadeiro é inatingível, indemonstrável, impossível de conhecer. Mas a gente tem que agir como se ele existisse por dever moral. A ideia fica pálida, cinzenta, nórdica. Aí vem o positivismo. Se é desconhecido e inatingível, então não serve para nada. Não consola, não obriga. É irrelevante. E já está quase morrendo a ideia. Quase. O 5º passo é o pensamento crítico. Nietzsche se inclui aí. A ideia é inútil, supérflua, vamos abolir. E o 6º, o clímax com o Zaratustra. Abolimos o mundo verdadeiro. Mas espera aí. Se o verdadeiro se foi, o aparente também some. Porque ele só existia em oposição ao verdadeiro. Sobra o quê? Só este mundo. É o meio-dia, o fim do erro mais longo. Acabou a fábula. Uau, que desconstrução. E seguindo essa linha, ele ataca a moral como antinatureza. O que seria isso? O alvo aqui é a moral tradicional, especialmente a cristã. Ele diz que essa moral combate as paixões humanas, tentando arrancar pela raiz, extirpar os instintos. Ele usa a palavra castração. Nossa, como se quisesse castrar a vitalidade humana. E qual seria a alternativa para ele? Seria a espiritualização das paixões. Em vez de eliminar um desejo, tipo a hostilidade, transformá-la em algo produtivo, como, sei lá, uma competição justa, um reconhecimento do valor do adversário, ou transformar a sensualidade em amor, em força criativa. A moral que só quer cortar fora é, para ele, uma moral doente, hostil à vida, que nasce do medo da própria força vital. Por isso aquela frase, a vida acaba onde começa o reino de Deus. Faz sentido dentro dessa lógica. Exatamente. É uma negação da vida. E para sustentar essa visão de mundo decadente, ele aponta os 4 grandes erros do pensamento. Ok, vamos a eles. O primeiro. O primeiro é a confusão de causa e efeito. Ele dá o exemplo do Cornaro, um sujeito que viveu muito com uma dieta super restrita. Todo mundo dizia, a dieta fez ele viver muito. Nietzsche inverte. Não. O metabolismo lento dele exigia pouca comida. A dieta foi consequência, não causa. O mesmo erro, ele diz, fazemos com a moral. Achamos que ser virtuoso traz felicidade. Ele diz, não, quem é fisiologicamente bem-sucedido, feliz, naturalmente age de forma virtuosa. Inverte tudo.
E o segundo erro? Falsa causalidade. É a gente acreditar que nossos pensamentos, nossa vontade, nosso eu, são as causas reais das nossas ações. Nietzsche acha isso uma ilusão. Para ele, a vontade não move nada, é só uma interpretação que a gente faz depois que algo acontece no corpo. Não existe uma causa puramente mental separada do corpo. O terceiro erro deve ser parecido. Sim, são as causas imaginárias. A gente sente algo, tipo um mal-estar, e inventa uma causa. Ah, é culpa, é o diabo. Se sente bem, é Deus, é minha boa consciência. Para ele, isso é só a gente tentando explicar sensações fisiológicas básicas, usando crenças que já temos. Pura interpretação. E o quarto, que sempre gera polêmica. O livre-arbítrio. Ele chama de o mais suspeito artifício dos teólogos. Para quê? Para poder dizer que a gente é responsável pelas nossas ações e assim justificar a culpa e o castigo. Nietzsche defende o fatalismo. Ninguém escolhe ser como é. Somos parte do todo. Não dá para separar um indivíduo do resto e culpá-lo. Ele quer tirar o peso da culpa do mundo, devolver a inocência do devir. Uma ideia bem radical sobre responsabilidade. O livro continua, né? Ele fala dos melhoradores da humanidade. O que é isso? Ele faz uma distinção bem controversa entre domar o ser humano e criar um tipo específico. Domar, para ele, é o que a igreja fez. Enfraqueceu os bárbaros, tornou-os dóceis, pecadores. Criar seria como nas leis de Manu, na Índia antiga, que ele via como um projeto mais, digamos, firme, apesar de terrível na sua hierarquia e no tratamento dos párias, os Chandala. Mas ele não estava elogiando as castas, né? Não é bem um elogio. Ele analisa como um projeto com um objetivo claro, diferente da doma cristã, que ele via como apenas enfraquecedora. Mas ele descreve o sistema de Manu como horrível. E aí vem a parte mais polêmica. Ele interpreta o cristianismo como a religião dos Chandala, uma vingança que inverteu os valores nobres e colocou os valores da fraqueza no topo. É uma leitura bem problemática hoje em dia, claro. Com certeza. Ele também critica os alemães da época dele, né? Sim, em O que falta aos alemães, ele lamenta uma suposta perda de profundidade, de rigor intelectual. Culpa a cerveja, o cristianismo persistente, até a música alemã, que ele achava pesada demais. E critica muito a unificação alemã, o Reich. Para ele, essa busca por poder político estava matando a cultura, a filosofia. A Alemanha, acima de tudo, significava para ele o fim da filosofia alemã. E ele não perdoava ninguém. E naquela sessão enorme, Incursões de um Extemporâneo, ali ele atira para todo lado. É um festival. Critica Renan, Sainte-Beuve, George Sand, Vaca Leiteira com belo estilo, coitada. Carlyle, ele questiona a moral inglesa que perde Deus, mas se agarra ainda mais à moralidade por costume. Detona a ideia de arte pela arte, diz que a arte sempre serve a um propósito vital. E ele volta a falar de Schopenhauer, né? Que foi uma influência importante para ele. Sim, mas para criticar, Schopenhauer via a beleza e a tragédia como formas de escapar da dor da existência, levando à resignação. Nietzsche vira isso. Não, a beleza e a tragédia são afirmações da vida, são um sim poderoso à existência, com tudo de bom e de ruim. Ele também questiona Darwin, a ideia da luta pela vida. Como assim? Ele era anti-evolução? Não, ele questionava a ênfase na luta por escassez. Para ele, a vida é fundamentalmente abundância, expansão. É a vontade de potência querer mais, crescer, dominar, se superar. A luta pela sobrevivência seria uma exceção. E ele nota com ironia que muitas vezes na luta, os fracos, por serem mais numerosos e espertos, vencem os fortes. Interessante essa visão. E para fechar, ele fala sobre o que devo aos antigos. Acerta as contas com a Grécia e Roma. Exato. E surpreende de novo. Elogia mais o estilo romano salústio, Horácio, pela força, concisão, do que o grego. Acho o estilo romano mais clássico. E Platão, ele continua pegando no pé. Continua. Vê Platão como decadente, já meio pré-cristão, moralista demais, longe dos instintos gregos originais. Quem ele admira mesmo entre os gregos é Tucídides, o historiador, pelo realismo cru, pela coragem diante da realidade, sem tentar enfeitar nada.
E aí que entra Dionysos com tudo, né? Aí sim, Dionísio, deus do vinho, do êxtase, da música, da força vital bruta, é a chave para entender o espírito grego original antes de Sócrates e Platão, na visão dele. O dionisíaco é esse excesso de força, essa capacidade de dizer sim para a vida inteira, incluindo a dor, o caos, a destruição, como parte do ciclo eterno de criar e destruir. Então, aquela imagem do grego calmo, equilibrado, da nobre simplicidade e serena grandeza, seria... Errada. Incompleta, pelo menos. Essa seria a visão mais apolínea, de Apolo, deus da forma, da medida. Mas para Nietzsche, a força dionisíaca é a base. A tragédia grega, por exemplo, não seria pessimista, mas a maior celebração artística da vida. Um sim alegre e potente à existência, mesmo com todo o sofrimento. É a vontade de potência se expressando. Então, para resumir, Nietzsche pega o martelo, bate nos ídolos da nossa cultura, razão socrática, moral judaico-cristã, busca por um mundo verdadeiro e diz: isso aqui tá oco, é sintoma de doença, de negação da vida. É isso. Basicamente isso. Ele vê tudo isso como uma fuga da realidade, uma tentativa de criar um mundo mais palatável, mas que no fundo enfraquece a gente. E por que revisitar um pensamento tão demolidor hoje? Qual a relevância? Talvez justamente por isso. Ele nos obriga a questionar os nossos próprios ídolos de hoje, sabe? O sucesso a qualquer custo, a busca incessante por felicidade, as certezas políticas ou científicas. De onde vêm esses valores? Eles fortalecem a vida ou a diminuem? É um convite brutal à honestidade intelectual. O livro fecha com "O martelo fala", citando Zaratustra. Tornem-se duros. O que será que ele quis dizer com essa dureza? Não é crueldade, imagino. Não, acho que não. Talvez seja uma dureza no sentido de firmeza interior, sabe? De não se deixar levar por qualquer modismo, de ter a coragem de pensar por si mesmo, de enfrentar a realidade sem filtros cor-de-rosa, de bancar os próprios valores. Uma resistência contra o conformismo, contra a facilidade. Uma dureza para afirmar a vida, apesar de tudo. Um pensamento que continua desafiador. Com certeza. Continua muito vivo. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.